Olha que coisa interessante. Então o faraó aqui, muitas vezes, em respostas, quando uma nova perspectiva aparece diante do problema, e o faraó aqui, ele está enfrentando um problema. Quando nós temos uma nova perspectiva nas nossas vidas, nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. E reorganizar as prioridades é semana que vem. Quando dizer alguma coisa para você que tem alguma coisa errada, Bom dia, graça e a paz. Quero agradecer. o tema da minha mensagem hoje de manhã é: Aleluia, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Está feliz com Jesus? Eu vou pedir um aplauso não para Jesus agora, vamos aplaudir os nossos músicos e os nossos cantores aqui. Isso aí. Que afinal de contas, isso que eles cantaram aqui é uma verdade. Pode se sentar? Nós arrumamos a casa, nós perfumamos a mesa, como um lugar de honra, porque Deus merece o nosso melhor. E você sabe, quando uma coisa foi dedicado tempo, esforço, para que pudéssemos receber o Senhor. Hoje eu quero falar, você que está em casa, nas próximos 3 finais de semana, se você frequentar os cultos e que estiver em casa, eu vou tratar de um assunto em cima de um único texto, mas eu vou falar sobre 3 assuntos extremamente importantes para a nossa vida. Eu quero falar sobre gestão da vida, E eu quero falar sobre alguns assuntos importantes. Você que está em casa, você que está nos acompanhando, não deixe de compartilhar. E também eu quero lembrar a você que durante a nossa transmissão nós temos uma pessoa, um ministro acompanhando toda a nossa transmissão, e ele também está à sua disposição. Então, de repente, você está em casa e durante essa ministração de louvor aqui extraordinária, uma oração, Deus falou algo com você e aquilo conectou com algo que você está passando. Sabe o que você deve fazer nesse momento? Não deixe passar esse momento. Fala no chat com a Márcia Boteon, Ela está para te atender. E nesse momento, o que ela vai fazer? Ela já vai anotar o seu nome, ela já vai anotar o seu número. E durante a semana, alguém da nossa equipe estará entrando em contato com você. Ou a nossa pastora psicanalista, ou um psicólogo, ou um pastor de família. Mas não deixe esse momento passar. Se Deus falou com você nesse momento que você está assistindo, ou em algum momento que você vai ouvir esse culto, essa mensagem, esse louvor, aproveita esse momento, não deixa passar não. Fala assim, é hoje, é esse momento, é essa hora. Aí a Márcia já vai entrar em contato com você e vai orar com você. Ela está à sua disposição. Todos os domingos nós temos esse atendimento durante a nossa transmissão. No sábado também tem chat ao vivo. Então no sábado também nós temos. Ontem nós estamos, irmãos, como comunidade em oração. Amém? Existe um ministério de oração individual. Lá, Ellen ora, Misael ora, Gabi ora. Você ora, Gabi? Ora, Sustância. Para a mulher casar com Superman, irmão, você deve ter calo no joelho. Você deve ter pedido, Senhor, eu quero um homem assim de 1 metro. Quanto você tem? Eu quero um homem de 1,94, músico. E livra ele da criptonita, olha aqui. Nós temos o ministério de oração individual, mas nós temos também o ministério de oração coletivo. O que é o ministério de oração coletivo? É quando a igreja se reúne em oração. Então nós estamos numa jornada de oração aqui, todas as sextas-feiras e segunda-feira. Sexta-feira nós tivemos a nossa primeira vigília. Pastores, ministros, juntas de oficiais e o nosso ministério de família. Foi um tempo maravilhoso. Próxima sexta-feira nós temos outro ministério comandando a vigília. Eu não sei se é o ministério de música ou se é o ministério de jovens. Eu preciso ver certinho. E também nós estamos distribuindo, nós estamos colocando à disposição um e-book na semana. Por quê? A vigília da sexta-feira está conectado com o culto de quinta. Na quinta-feira passada nós recebemos aqui o pastor Silvano. Na próxima quinta, pastor Carlos Eduardo, um queridão do coração,
Aqueles caras assim que traz a palavra para o coração, sabe? E que você sai assim meio atordoado. Então, próxima quinta-feira. Muito bem, vamos para a palavra, a boa gestão da vida. Eu quero abordar um assunto aqui muito importante, que Deus tem falado muito no meu coração nos últimos tempos de reuniões que eu tenho tido com os ministérios da nossa comunidade. Essa sexta-feira eu reuni com o Ministério da Música, reuni com o Ministério da área de comunicação, e a gente vai reunindo aí, a gente vai conversando e a gente vai falando, né? E é interessante porque quando eu me deparei aqui com a vida de José, e eu quero tratar de alguns assuntos hoje, eu quero falar sobre trabalhe com excelência. O que é esse trabalhe com excelência? É isso que essa galera estava cantando aqui. Nós arrumamos a casa, gestão da vida. Nós perfumamos, arrumamos a mesa, né? Perfumamos ela toda, como um lugar de honra. A nossa vida é assim. Então, baseado na vida de José, quando nós olhamos a vida de José, o faraó, o grande líder da maior nação da época, diante de uma grande crise, nós vamos observar que a solução vem de um jovem hebreu que interpreta sonhos. Diante das crises que nós enfrentamos, a nossa vida diz muito de como nós vamos passar aquele momento. E quando eu falo de trabalho com excelência, na boa gestão da vida, na realidade, o trabalho com excelência é uma resposta muito positiva diante de uma crise. Se ela for financeira, então, a boa gestão da vida em tempos de vacas magras é que faz a diferença. O trabalho com excelência é que vai fazer a diferença em um momento de crise. Não é outra coisa. Nesse tempo de pandemia que nós passamos, a excelência na vida de muitas pessoas foi que fez a diferença diante da crise. Eu vi quantas pessoas, eu ouvi um testemunho, que diante da crise falou assim, agora eu não vou ter que mudar de cidade, vou ter que isso, vou ter que aquilo. E o sujeito, ele chegou e falou o seguinte, não conheci você, Will. Não te conheci, cara, acredita? Você está diferente. Glória a Deus. Olha aqui, diante da crise, a pessoa falou assim, pastor, e eu precisei mudar de empresa, eu precisei mudar de cidade, mas a empresa chegou para mim e disse assim, nós não podemos ficar sem você, você vai trabalhar de onde você estiver, porque você é fundamental nesse lugar. Olha que coisa interessante. Então o faraó aqui, muitas vezes, em respostas, né, quando uma nova perspectiva aparece diante do problema, e o faraó aqui, ele está enfrentando um problema. Quando nós temos uma nova perspectiva nas nossas vidas, nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. E reorganizar as prioridades é semana que vem. Mas esse reorganizar as prioridades é a gestão da vida. E aí é o seguinte, né? Eclesiastes no capítulo 3 nos fala que não importa o tempo que você vai viver, há tempo para tudo nessa vida. E os tempos de dificuldade vai vir para todos. Nós estamos vivendo tempos de dificuldades, não é por causa do coronavírus, mas quantas vezes nós já enfrentamos problemas com inflação lá no passado? Problemas com desemprego no passado, uma série de situações. Então, é o tempo de Deus. E o trabalhar com excelência precisa ser uma das prioridades na nossa vida. Quando eu falo sobre a gestão da vida, trabalho com excelência é prioridade. E quando a gente fala de excelência, nós temos esse arquiteto grego chamado Fídias. É interessante, Fídias, olha que coisa interessante aqui. Ele foi escultor de uma das 7 maravilhas do mundo. Já imaginou, cara, você ser o cara que criou uma das 7 maravilhas do mundo? O cara fez a escultura dos Zeus, na cidade de Olímpia, o templo de Zeus. E já parou para imaginar isso? Quem que você é? Eu sou só o autor de uma das 7 maravilhas do mundo. Agora, ele era só isso, o escultor das 7 maravilhas do mundo, Fídias.
A história dele diz o seguinte, que ele era tão determinado em fazer o que fazia com excelência, que certa feita, um amigo estava perto dele, vendo ele esculpir, ele estava ali trabalhando. E o amigo dele ficou indignado, porque falou assim para ele assim, como que você gasta tanto tempo nas costas de um anjo, sabendo que essa área que você está esculpindo, que você está criando, isso vai ser colado no teto, ninguém vai ver. E ele respondeu para o amigo dele, mas os deuses irão ver. Você está entendendo? Os deuses irão ver. Fídias, ele não trabalhava para homens e mulheres que contemplavam suas estátuas, as suas estruturas. Ele trabalhava para os deuses que ele adorava. E ele servia isso. E isso gerava na vida dele excelência. Excelência. Você vai construir uma casa, aí você corta a parede lá, mas ninguém vai ver, né? Vamos colocar um conduíte aqui, bem baratinho, porque nós vamos ganhar dinheiro com isso aqui. Mas os deuses vão ver. Um livro para você acrescentar na sua lista de livros para que você precisa ler, Timothy Keller, ele diz o seguinte, como integrar fé e trabalho. E eu indicaria um outro livro também, que eu esqueci de colocar aqui, do John Maxwell, que ele diz o seguinte, talento não é tudo. Talento não é tudo. É interessante que esse pastor, ele implantou uma igreja inserida na cultura do trabalho de Nova York, na área de profissionais de informática, corporativos, essas coisas todas. E você sabe que esse livro diz o seguinte, que uma das esperanças para a nossa sociedade é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas é um chamado. Paulo, ele diz assim, tudo que vier à mão para fazer, faça como se fosse para Deus. Todo e qualquer trabalho que vier à mão para você fazer, não é simplesmente um trabalho, mas um chamado. O trabalho, ele só é vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se o trabalho for feito para quem chamou você para fazer. Senão não é vocação, é uma ocupação. O que é ocupação? Eu estou fazendo alguma coisa aqui para trocar um tempo de serviço por um punhado de dinheiro. Vender limão na rua, isso é uma ocupação. Descarregar um caminhão de areia ou fazer qualquer coisa que não exige nenhum tipo de habilidade sua. O que é que estou fazendo? Estou ocupado, estou trocando um punhado de tempo por um punhado de dinheiro. Emprego já é diferente, você precisa de um currículo. Você é advogado, meu currículo está aqui, minha história está aqui. Aí o sujeito chega lá e fala assim, não, eu preciso de um cara com as suas características. Vem aqui. Aí você tem uma habilidade, você tem E aí você tem também a carreira, né? A carreira já é algo mais assim. O cara tem uma carreira de advogado dentro de uma grande empresa e os interesses daquela empresa se conectam com os interesses dele e ele vai crescendo, ele vai avançando, vai avançando, vai avançando. E aí tem a vocação. A vocação é aquilo que você é. E quando você age dentro do seu trabalho, entendendo que você tem uma vocação, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque conforme Fídias, aquilo que você faz para Deus. Então é o seguinte, essa citação ela é perigosa, né? Porque uma das partes dela que pega é que todo o trabalho humano não é simplesmente um trabalho, uma tarefa, mas um chamado. E é isso que movia Fídias, é um chamado. Irmãos, quantas coisas na igreja poderia ser diferente se nós pudéssemos entender isso? Nós arrumamos a casa, nós aprontamos a mesa, nós perfumamos ela toda, porque nós sabemos quem tu és. Muita coisa ia deixar de ser feita de qualquer jeito. E quando alguém falasse assim, isso não está legal, você não ia nem se ofender. Isso aqui não está legal não. Esse negócio aqui precisa melhorar, isso aqui não está legal não. Se for para mim, até pode passar batido. Mas para quem é, isso não está legal. Ele se sentia chamado pelos deuses para fazer o que fazia. Esculpir não era uma tarefa
era um exercício, é de um chamado. Outro personagem que eu achei muito interessante é o irmão Lourenço. Ele teve uma experiência, né, dramática depois da guerra e ele decidiu se integrar na ordem dos carmelitas. E ele se integra ali, mas ele não se integra ali para fazer parte do clero, mas ele se integra como se fosse um leigo. E ele passa toda a sua vida servindo no monastério, mas primeiro ele trabalhou na cozinha. Muitos anos trabalhando na cozinha, irmão Lourenço. E depois ele foi promovido, ele passou a restaurar sandálias, a promoção dele. E ele ficou grandemente conhecido por um livro chamado Um Trabalho na Presença de Deus. E ele diz que as pessoas complicam tanto esse negócio de como amar a Deus. E as pessoas fazem tanta teologia para explicar uma coisa tão simples. E o irmão Lourenço, ele dizia o seguinte: eu amo a Deus lavando louça. Nós precisamos resgatar a oportunidade de amar a Deus. Por exemplo, cuidando dos filhos. Amar a Deus fazendo uma comida para a sua família. Amar a Deus lavando pratos, cuidando da sua casa. Amar a Deus trabalhando no escritório. Amar a Deus lá no restaurante servindo. Quando você vai atender alguém, você não simplesmente vai levar alguém, se tem alguém aqui que trabalha em restaurante. Você faz um negócio assim tão que a pessoa fala assim: eu não fui servido, eu participei de uma experiência aqui. Eu estou acompanhando uma amiga minha agora que ela está fazendo uma viagem pelos Estados Unidos com um amigo meu, que já foi, inclusive foi pastor dessa igreja, e ela contou uma história muito interessante. Ela falou assim que ficou impactada quando ela chegou em um restaurante, que ela falou assim que ela simplesmente não comeu uma comida, ela participou de uma experiência que ficou marcada na vida dela. Ela falou assim, é uma coisa impressionante. E aqui, falando de José, e aqui esse trabalho com excelência, a gente é nas mais variadas áreas da vida, né? E as situações da vida. E aqui falando de José, José lança luz aqui na história e ele deixa claro que a consciência de que o que ele fazia não era uma mera tarefa. Não era. Era fruto de um chamado que Deus havia chamado ele para salvar vidas. A gente precisa mais dessa consciência na igreja. Às vezes a gente esbarra em ego, a gente esbarra em orgulho, a gente esbarra em tanta coisa, e não só dentro da igreja, mas na vida. Na vida, no trabalho, no dia a dia. O trabalho dele na casa de Potifar, na prisão e como governador, não eram meios, era um fim de todas as coisas, entende? O trabalho na casa de Potifar não era meio. A prisão não era um meio para ele alcançar alguma coisa, era o fim. E a primeira pergunta que incomoda essa manhã é: Deus chamou você para fazer o que você faz? O seu trabalho do dia a dia? Construindo casa? Temos advogados aqui, levanta a mão. Os advogados. Temos ali Giovana, Caio. Então, pensa aí. Você está defendendo alguém lá. Esse cara aqui não tem muito dinheiro, eu vou ter que fazer aqui nesse padrãozinho aqui e vai resolver. Esse cara aqui, construir casa, restaurante. O que você faz? Sabe por que isso é importante a gente parar para pensar isso na igreja, irmãos? Porque aquilo que nós somos lá fora, nós somos aqui na igreja. Se você não é excelente na vida, você não vai ser excelente em nada aqui dentro. Se você não é excelente naquilo que você faz lá fora, você não vai ser excelente em nada. Eu nunca vi um pastor, um líder de ministério que não deu certo em nada lá fora, dar certo aqui dentro. Porque isso faz parte da essência do cristão. Não é tipo assim, eu estou fazendo para Deus é de um jeito, eu estou fazendo lá fora é de outro jeito. Isso eu chamo de mandato cultural. É aquilo que nos conecta com o mundo lá fora. Porque você vai encontrar advogado que não senta nessas cadeiras aqui e que ele faz e Deus se alegra com aquilo que ele faz.
Você vai encontrar construtor, você vai encontrar mestre de obra, você vai encontrar atendente, você vai encontrar garçom, você vai encontrar médico que está fazendo a vontade de Deus, sim, sem estar sentado aqui nessa cadeira ouvindo a gente pregar. Por quê? Porque no Brasil, a nossa cultura, o conceito de trabalho é disfuncional. Quando você fala de trabalho, as pessoas, ai, trabalho? Por quê? Porque muitos brasileiros, por décadas, têm o seguinte sonho: prestar um concurso público, trabalhar para não ser mandado embora e viver de boa. O sonho, você sabe, foi feita uma pesquisa. O primeiro sonho dos brasileiros é isso. O que você quer? Fazer um concurso público e ficar de boa. Por quê? O conceito de trabalho é disfuncional. Qual é o segundo maior sonho do brasileiro? Acertar na loteria esportiva. Ou trabalhar 25 anos e aposentar com salário integral, ou acertar na loteria esportiva, né? Talvez isso seja o sonho do brasileiro, ganhar na loteria. É o segundo maior sonho. O que isso revela? Isso revela uma função disfuncional do trabalho. Eu não vou falar de onde vem essa cultura, mas essa cultura ela vem do catolicismo, da cosmovisão grega medieval. Ou seja, existe trabalho para os seres humanos, porque os seres humanos romperam com Deus Criador. E agora, porque romperam com Deus Criador, tem que trabalhar, tem que sofrer, tem que isso. Ou seja, existe trabalho porque os seres humanos romperam com Deus Criador. E essa cultura que chega dos portugueses, espanhóis na América Latina, essa cultura, essa visão que... isso explica muitas vezes na América Latina, homens e mulheres veem como o trabalho um castigo e não com a bênção. Trabalho é castigo. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ir naquele ensaio. Eu tenho que participar daquela reunião. Eu tenho que trabalhar. Ninguém tem que fazer nada. Ninguém tem que fazer nada. O Deus Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pessoalmente tem um compromisso com a excelência. Por isso, quando Ele acaba, ele acaba a sua criação, o que Deus fala? Quando Ele acaba a criação? Ficou muito bom. Muito bom. Muito bom. Pastor, eu não faço aquilo que eu gosto. Aliás, pastor, aquilo que eu gosto eu detesto. Eu detesto aquilo que eu faço, eu detesto. Como que eu vou trazer um significado espiritual em cima de uma coisa que eu detesto? É muito simples, irmão. Ninguém nasce fazendo o que gosta. A gente faz o que precisa primeiro, para depois a gente ter a possibilidade de escolher fazer o que gosta. A gente traz um significado espiritual em cima daquilo que a gente faz, é que quando você faz alguma coisa que você não gosta, você se esmera tanto, você faz com tanta excelência, que você olha para aquilo e fala assim, gostei, isso aqui ficou muito bom. Não é minha praia, mas vou falar uma coisa para você, cara, isso aqui ficou muito bom. Excelência, percebe que a delegação, isso aqui é importante, viu, irmão? A delegação para cultivar a terra e, consequentemente, trabalhar, vem antes de Gênesis 3, ou seja, vem antes da queda. Trabalho não é castigo. Trabalho não deveria ser peso. Porque Deus fala assim, ó, a terra está aí, você vai trabalhar, você vai cultivar. O trabalho não é fruto da queda. O que é fruto da queda é o suor no rosto e o cansaço. Trabalho é dádiva, porque através do seu trabalho, Deus te convida a participar da criação do mundo, da cultura, da existência e da transformação do reino. Trabalho é uma das expressões da nossa espiritualidade na sociedade. Se o povo cristão entendesse isso, irmão, eu vou falar uma coisa para você, aconteceu uma revolução. Agora, desafiar você a trabalhar com excelência, deixa eu mostrar para você aqui a relação que José tem com o trabalho. Porque ele é jovem hebreu, e ele chega no Egito com 17 anos, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E primeiro ele vai para a casa de Potifar, e ali ele é um escravo doméstico. E gradativamente ele se torna mordomo.
Depois ele é jogado na prisão. Ele é jogado numa prisão e aquela prisão começa ele como sendo encarcerado. E depois ele começa a ajudar o carcereiro. E ele se torna responsável por tudo. E como que isso acontece? Como isso acontece? Bom, primeiro de tudo aqui é a presença de Deus na vida de José. A presença de Deus na vida de José. Olha que interessante, irmãos, esse versículo aqui de Gênesis no capítulo 43, 37 a 38. Olha que coisa interessante. O plano pareceu bem ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Pareceu bem ao faraó e aos seus conselheiros. Será que nós vamos encontrar alguém como esse homem? Porque nele está o Espírito Divino. Faraó tem uma percepção que ele está diante de um rapaz de 30 anos de idade, em que a presença de Deus é perceptível a maneira como ele fala, age e pensa. Entende porque talento não é tudo? Tem talento. Mas e a maneira como você pensa? E a maneira como você age diante da vida? E a maneira como você fala? Tem talento, mas você olha a vida assim: ó céus, ó vida, ó dia. Lembra daquele desenho que tinha? Era o leão, Hip, Lip e Hard. Ó dia. Domingo eu vou para a igreja. A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte, irmãos: o seu trabalho, entre os seus amigos, a sua vida na universidade, na sua rede de relacionamentos, a presença de Deus é perceptível? As pessoas percebem pelos seus valores, pela sua postura, que você não é diferente para chato, mas que você é diferente para mais vida. Eles percebem que existe vida, amor, generosidade em você, e talvez eles não saibam fazer como o faraó descreveu a vida de José, de chegar e falar assim: vejo que nesse menino a qual eu contemplo na faculdade. Não. O cara chega e fala assim: mano, você é diferenciado, cara. Você é diferenciado. Você chega aqui antes, mano. Você chega aqui antes e quando acontece algum BO aqui, porque você chegou antes, você se destaca, você faz excelente, você se antecipa, você isso, você aquilo. Mas isso como fruto da presença de Deus. Como fruto da presença de Deus. Não é você fazer, mas porque o fulano, porque o cicrano, pastor, lá no meu trabalho todo mundo monta. Então o que eu vou fazer, né, pastor? Pastor, lá no meu trabalho o senhor não conhece aquele povo. Pastor, se o senhor conhecesse o meio, já tentei de tudo. Pastor, não rola. Não rola? Você é diferente para melhor. Qual é a expressão que mais aparece em toda a Bíblia? Não temas, não tenha medo. Não foi eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Você não anda com ele somente no palácio do faraó. Você está com ele também dentro da prisão. Às vezes a gente associa facilmente a presença de Deus em nossa vida, né, irmão? Quando tudo está bem. Mas quando nós pensamos nesse aspecto de que Deus ele é dono de tudo e que Deus está em todo lugar. Porque tem gente que não tem a percepção de que Deus está. Você já viu aquelas pessoas que estavam... nem vi que você estava aí. Você chegou a que horas? Porque tem gente que diante da vida é assim. Agora, como nós temos essa consciência de que Deus está presente, que Deus está movendo, de que Deus está fazendo, de que minha vida é uma vida diferente, aquilo que eu faço para Ele, tudo muda. Quando você está lutando, então tudo muda. Segundo elemento aqui, que eu acho importante, então a primeira, eu vejo claramente assim, é a presença de Deus na vida de José.
mas por causa da consciência que ele tinha do que o que ele fazia, ele não fazia para homens, ele fazia para Deus. Porque às vezes nós temos uma mania de fazer e a gente fica naquela expectativa, será que vão reconhecer? Será que vão me dar a oportunidade? Será que isso, será que aquilo? Não pense nisso. Porque nós não podemos fundamentar aquilo que fazemos para os homens, nós fundamentamos é porque Deus está vendo. O segundo elemento aqui, preste atenção, de José com o trabalho, é a responsabilidade crescente. Porque quando o faraó percebe que está diante de um jovem diferenciado, o que o faraó fala? Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente no trono eu serei maior do que você. Mas no resto, amigão, os caras vão bater continência para você. Responsabilidade crescente. Eu sei que alguns de nós têm a tendência de pensar assim. Se eu for colocado em uma posição estratégica na empresa, aí sim eu vou mostrar o meu valor. Se o pastor reconhecesse o meu valor, aí sim eu ia fazer do jeito que imaginei, sempre sonhei. Eu gosto da vida de José porque a vida de José nos ensina inclusive a quebrar ciclos. Porque todas as coisas que aconteceram na vida de José foram de áreas emocionais profundas. Mas aquilo que aconteceu de ruim na vida de José nunca arrancou o ruim dele, só arrancou o bom. Ele devolve para a vida algo que ele tinha de melhor. E a única maneira da gente quebrar ciclo maldito na nossa vida é devolver para a vida sempre o que há de melhor dentro de nós. E aí, se eu fosse colocado numa posição na empresa, aí sim eu ia mostrar se o meu chefe perceber que eu tenho mais potencial do que esse trabalhinho que eu estou fazendo aqui, aí sim eu vou dar o melhor de mim. Ó, irmão, trabalhinho que eu estou fazendo. Trabalhinho, aí é complicado. Um dos grandes problemas dessa geração aqui entre os 20 e 30 anos é que essa geração olha para quem está no topo e pensa assim: a única coisa que me separa daquele sujeito que está no topo é carreira e oportunidade. Porque se eu tivesse a oportunidade que ela tem, você ia ver, você não ia fazer também. Se eu tivesse a oportunidade, cara, você precisa de, se eu tivesse a oportunidade que aquele cara teve, aí você ia ver. Oportunidade, né, cara? Não é isso. O que separa não é a oportunidade. Eu acho incrível a vida de algumas pessoas aqui na igreja, fantástica, né? Na maneira que encara a vida. Essa capacidade de se reinventar. E aqui, eu estou falando aqui dos homens da nossa igreja casados, das mulheres casadas, né? Eu encontrei com o Guirado hoje de manhã, e ele estava falando, né? Que o filho está fazendo direito. Professor de geografia há muitos anos, de história. Ele deu aula para o Mateus, deu aula para a Mariana, tudo. E um dos mentores falou assim, tem sido aluno número 1. O cara já está casado, tem filho, isso e aquilo, o cara dá aula de geografia. E o cara, aquilo que faz na área de geografia é bom, porque a molecada chegava em casa contando história. Porque quando você faz o que você faz com excelência, cara, não tem quem não se apaixona. O nosso administrador aqui da igreja, o irmão aqui, Cabral, fazendo direito. A Gerlene, a coordenadora de departamento infantil, até a Patrícia assumir. 2 crianças pequenas, marido trabalhando, fazendo pedagogia não, psicologia. Sabe, esse negócio, às vezes eu acho que está faltando esse negócio assim da gente anelar, sabe? Quem já ouviu essa palavra anelar? Anelar. Sonhar por uma vida mais significativa, por uma vida diferente, por uma vida assim, falar assim, eu quero algo novo, eu quero fazer algo excelente, eu quero fazer algo extraordinário, eu quero fazer algo que toca profundamente, eu quero fazer alguma coisa. Poderia citar aqui Maida, com a molecadinha dela, é exército na casa dela. Trabalha para fórum, para juiz em São Paulo, que passa a noite escrevendo isso, aquilo. O que você está fazendo da vida? Eu estou fazendo estudo agora que eu quero prestar concurso para juíza. Se eu tiver a oportunidade, eu vou ser tão bom quanto ele, porque eles acham, eles se acham, né? Se acham. Por que se acham?
porque é fruto de uma educação que os pais vêm da cultura que tem que elogiar. Tem que elogiar. O menino, ele vai no banheiro, ele faz a necessidade dele e dá descarga. Aí em volta tem tio, tia, pai, mãe, vô. Apertou o botão. E faz uma festa, porque o menino apertou o botão da descarga. Irmão, imundícia dessa cair no mercado de trabalho deixa qualquer um louco. Lavou o prato, pai. Você viu, mãe? Lavou o prato. Lavou o prato. Ai, lavou o prato. Vai ser presidente. Isso vai comandar uma grande empresa. Lavou um prato. Quando tem problema na escola, a culpa é de quem? Do professor. Quando tem problema na escolinha de futebol, a culpa é de quem? Do treinador. Quando tem problema na igreja, a culpa é de quem? Do pastor Sidney, do pastor Júlio. Ave Maria. Você assustou, né, irmão? Hã? Já imaginou se Jesus volta agora? A culpa é de quem? A culpa é de todo mundo, irmão. Porque eles cresceram se achando o máximo, e eles acham que a vida é uma escada rolante, só tem que pisar no primeiro degrau e a vida vai levando ao topo. A vida não é escada rolante, a vida é uma escadaria longa, que tem que transpirar passo a passo para a gente poder avançar. Mas a gente só consegue isso quando a gente tem consciência que a nossa vida é um chamado. E aquilo que a gente faz para quem? A gente faz para Deus. Olha o que Jesus diz. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Não concorda? Briga com Jesus, ele que falou. Briga comigo não, briga com ele. Está lá, Jesus que falou. Não é fiel no pouco, como vai ser fiel no muito? É desonesto no pouco, como vai ser? É assim a vida. O trabalho que está realizando é pequeno demais. E se você acha que a empresa que você trabalha não está te subestimando, se você acha que o seu chefe não descobriu o seu potencial, o que você teria, deixa eu dizer uma coisa para você. Faça o que está na sua mão com excelência. Seja responsável no pouco e você mostre que é capaz de cumprir ordens que são delegadas com excelência, mesmo que você não goste delas. Com excelência. Mostre, mesmo que você não goste, faça com excelência e deixe o resto nas mãos de Deus. Não importa o lugar que você fala, é um cárcere. Eu vou cuidar desses caras aqui com excelência. Com excelência, eu vou fazer o que eu faço com excelência. Eu vou, porque irmãos, a diferença está nisso. Vou receber uma pessoa nessa porta aqui com excelência, eu vou treinar até o meu sorriso. Vou treinar o sorriso no espelho na hora que eu receber. Fulano, me filma aí, eu vou receber aqui alguém na porta e você me filma, depois eu quero ver o vídeo. Aí você... Aí você vê, isso aqui ficou legal, isso aqui eu vou mudar, isso aqui eu vou mudar, isso aqui eu vou mudar. Excelência. Aquele que consegue ser fiel no pouco, aquele que não consegue ser fiel no pouco, não vai ser fiel no muito nunca. Irmão, todas as vezes na minha vida que eu tentei usar o trabalho para tentar dar a oportunidade para a pessoa fazer alguma coisa boa, nunca deu certo. Porque já não fazia. Já não fazia direito, não vai fazer agora. Não é a oportunidade, é a consciência. Está entendendo, irmão? Jetro, quando chegou para Moisés, o que falou para Moisés que via Moisés se descabelando com aquele povo? Procure dentre os homens, dentre o povo, procure dentre o povo, homens capazes. Homens capazes. E a terceira coisa aqui...
é a bênção de Deus sobre as suas realizações, é uma prosperidade. Olha que interessante, gente. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. O trabalho, quando ele é feito para a pessoa certa, dentro da vocação, e nós temos consciência para quem nós estamos fazendo, quando nós fazemos o trabalho e nós vamos assumindo responsabilidade crescente, não tem como não chegar à prosperidade naquilo que você faz. Não tem como. Eu estou nessa igreja há 18 anos, eu nunca vi uma pessoa falar assim, eu obedeci aquilo que foi pregado no púlpito dessa igreja, na minha vida, e deu errado. Deu errado. Nunca vi. Olha o que diz o texto. José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. O que é isso? Isso é prosperidade. Agora é interessante que o texto nos diz que Deus o abençoou. Deus o abençoou. O que José, presta atenção, hein, gente? A gente tem que prestar atenção na leitura. Ó, Deus abençoou o que José realizou. Você conhece a história do Jeca Tatu? Vocês conhecem a história do Jeca Tatu? A história do Jeca Tatu é o seguinte: o sujeito ele está debaixo de uma árvore, está com a família, todo mundo passando fome. E ele está debaixo da árvore lá, passando fome. E aí o sujeito chegou para conversar com ele. Como que está, Jeca? Ele falou, tá ruim. Está faltando tudo, o povo está aqui, rapaz, nós estamos numa situação difícil. Aí o sujeito chega e olha para ele e fala, mas tem bastante terra aqui, né? Ele fala assim, tem. Mas e se plantar feijão nessa terra e alguma coisa não dá? Aí o Jeca falou assim para ele assim, se plantar dá. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Nós somos da cultura de que vaca dá leite. Vaca não dá leite, irmão. Quem já ordenhou vaca aqui? Eu já ordenhei vaca. Para você ter leite, você tem que levantar 4 horas da manhã. Você tem que pegar a vaca no pasto, você tem que trazer para o curral, você tem que colocar ela dentro do curral, você tem que amarrar o rabo dela na perna para não ficar batendo na sua cara. Você tem que amarrar o bezerro junto dela para que ela sentisse segurança e o bezerrinho está ali. Você tem que pisar naquele monte de bosta junto com lama, junto com um monte de coisa. Aí você coloca um banquinho assim, ó, senta ali naquela laminha, coloca um balde debaixo e pega na teta da vaca e... Eu já fiz muito isso. E era moleque de 11 anos, 9 anos, 10 anos. Entendeu? Aí você pega aquele baldão e vai jogando em uma cumbuca maior. Aí você tem leite. E se você for um cara mais raiz assim, você já leva umas 2 colheres de Toddy lá no curral. E você coloca em um copo o Toddy lá dentro, o Adenilson, ó, mistura e tchum. E você já sai dali com o café da manhã tomado. Você pode levar a garrafa de café e 2 colheres de Toddy. Você comprou umas vacas lá, né? Um dia eu vou lá ordenhar para você ver se eu não sei ordenhar. Eu vou lá no sítio do pai do Cabral, traz a vaca aí, eu vou provar para essa molecada aí. Que eu sei ordenhar a vaca, eu sei arrancar leite de vaca. Porque na nossa cultura, quem me fala muito isso é o Cabral. Ele fala que a galera não usa mais a palavra comprar, é buscar. Busca lá para mim. Pega lá para mim. Viu? Passa e retira lá para mim. Dias atrás meu filho falou, pai, estou precisando de uma caneca, você vai no shopping? Eu falei, vou. Passa lá e pega lá para mim uma caneca. Eu queria chegar na loja e falar assim, meu filho mandou vir aqui buscar uma caneca. Quem que é o seu filho? O Mateus. Mas não tem nada anotado. Fulano, tem alguma coisa anotado de caneca aí? Porque não é passa e pega. Tem que comprar a caneca. Aí eu ia voltar para ele e ia chegar e falar, mano, passei lá, ninguém sabia de caneca, não. Irmão, começa a usar essa técnica. Busca lá para mim. Na minha cabeça é você passar, vim aqui buscar um negócio, tá aqui, leva. Pega lá para mim, eu vim aqui pegar um negócio aqui, pega, leva. O Jeca Tatu fala, se plantar dá.
O que eu estou querendo dizer para você? Deus promete abençoar aquilo que você faz. Repete comigo, fala: Deus promete abençoar aquilo que eu faço. Todo o crescimento debaixo dos olhos de Deus, acredite, é crescimento do fruto dos olhos de Deus sobre o trabalho de alguém. Porque eu sei que o Senhor abençoa, eu edifico. Porque eu sei que o Senhor abençoa, eu trabalho. Porque eu sei que o Senhor guarda, eu me coloco lá de plantão. Se o Senhor não guardar em casa, em vão vigio aqueles que sentinela. E aí nós temos um padrão de vida que seja o nosso padrão também. A presença de Deus com Ele, a ascensão, o crescimento da responsabilidade, a bênção de Deus sobre o trabalho que Ele realizava, e eu chamo isso de padrão comum. Nós temos que ter esse padrão comum na nossa vida, irmão. Porque se você voltar a ver sobre a vida de José, existem três cenários. Três cenários na carreira profissional de José. O primeiro emprego dele foi como escravo doméstico. O segundo, auxiliar de carcereiro. E o terceiro, governador do Egito. Todo mundo quer o emprego de governador. Todo mundo quer ser governador. Quem não quer ser governador? Mas as coisas não funcionam como a gente acha que tem que funcionar, né? Já viu aquelas pessoas que falam assim: as coisas não estão funcionando para mim, eu não vou mais na igreja. Aí eu acho interessante essas pessoas que falam para mim: eu estou com raiva de Deus. Você está com raiva de Deus? Eu estou de mal com Deus. Estou de mal com Deus. É porque eu vou na igreja, as coisas não acontecem na minha vida, eu estou de mal com Deus. Está de mal com Deus? Eu queria entender isso, irmão. A pessoa chegar para ele e falar: eu estou de mal com oxigênio. Animal, eu não quero respirar mais. Está de mal com Deus, vai morrer. Fica sem respirar para você ver. Está de mal do oxigênio, está de mal com Deus. Estou de mal com Deus porque as coisas não acontecem na minha vida. A bênção de Deus no fruto. Então olha só, Deus me decepcionou, estou bravo com Deus. José vai para a prisão e ele sabe que ele mantém o padrão dele de fidelidade. Ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Olha, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava no cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Não é assim, sabe? Eu estou aqui no cárcere e você sabe, não dá para fazer nada, eu só estou esperando em Deus. Irmão, essa história de esperar em Deus, isso me dá uma ojeriza. Isso me consome. Esperar em Deus. Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aprenda a perceber a presença de Deus quando você estiver atravessando desertos. Aprenda a conhecer a Deus em meio à dor. E você vai entender isso quando você entende que Deus está ali olhando tudo e você vai sendo excelente. Deus não concedia prosperidade em coisas que José não realizava. José não era do tipo do Jeca Tatu, se plantar dá. Deus abençoava o que ele fazia. Agora olha de novo o padrão na vida de José. No cárcere, volta comigo na casa de Potifar. O Senhor estava com José, né? Mas esse cara foi vendido pelos próprios irmãos, traído pelos próprios irmãos, tiraram da casa. Mas o Senhor estava com José. Olha o que o texto diz. De modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor Egito, porque o Senhor percebeu, o cara percebeu que Deus estava com ele, porque ele fazia aquilo, ele fazia com excelente. Igual o faraó, Deus fazia José prosperar em tudo que realizava. Trabalhe com excelência, não importa o tamanho da sua tarefa. Trabalhe com excelência, não importa o que colocaram na sua mão para fazer. Porque Deus está vendo. Não importa o quão importante ou influente seja a tarefa que coloca na sua mão. Confie que Deus está com você. Confie que Deus vai te abençoar. A prosperidade em tudo que você fizer, realizar e se dedicar. Diz assim que o cara se agradou de José e virou administrador de seus bens. E ele confiou tudo que possuía. Gente, esses meninos aqui, essa galera nossa aqui, esses meninos, pode ser o que quiser na vida.
Porque esses meninos, eles têm caráter. Esses meninos, eles são pessoas de caráter, são pessoas assim, que ele está numa empresa, o sujeito fala assim para ele assim, ó, eu vou viajar, vou ficar 6 meses fora, toma conta de tudo para mim. O cara viaja tranquilo, porque integridade hoje na nossa sociedade, é difícil você confiar nas pessoas. José não é só excelente quando era apenas governador do Egito, e esses elementos estão presentes quando ele está na prisão, quando ele está responsável no cárcere e na casa de Potifar. E aí eu quero que você pense comigo aqui, ó, para a gente refletir e praticar aqui, né? O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazer e se ele for feito para quem o chamou. A pergunta que nós temos que fazer hoje de manhã é o seguinte: você tem consciência que aquilo que você está fazendo foi Deus que chamou você para fazer? Por exemplo, assim, seu grupo de comunhão. O grupo que Deus colocou uma missão lá na sua mão, né? Tomar conta de um grupo de comunhão. Recepcionar alguém na porta da igreja. Cortar maçã para as crianças do departamento infantil. Ah, ninguém vê. Arrumar salas. Preparar a sala dos visitantes. Onde o pastor vai lá tomar o café com os visitantes. Cheguei semana passada na sala, estava conversando. Falei, gente, vamos dar uma arrumada nisso aqui. Porque a gente divide a sala junto com os nossos obreiros. Que eles têm um monte de coisa lá. Falei, ó, nós temos armário, isso aqui está tudo ruim. O visitante vai chegar aqui nessa sala pela primeira vez, olha o tanto de coisa em cima desse negócio aqui. Essas cadeiras tudo rasgadas, que isso aqui também está feio. Vamos trocar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Vamos ajustar isso aqui. Tal. Porque não é para o visitante, é para Deus. É para Deus. Nós arrumamos a casa, nós arrumamos a mesa, nós perfumamos ela toda, como um lugar de honra e glória. Porque nós sabemos quem tu és. Nós sabemos quem tu és. Às vezes a consciência, ela vem depois da história. Talvez você esteja fazendo algo na sua vida e hoje você está ganhando consciência do que você está fazendo, você faz porque Deus mandou você fazer. E a minha pergunta é, você pode fazer o que você faz para Deus? Você pode fazer aquilo que você faz para Deus? Aquilo que você faz pode ser oferecido a Deus? Isso é uma pergunta importante. E aqui é colocar o dedo na ferida, porque talvez exista determinadas funções, determinados negócios, determinadas tarefas que não tem como você pegar e falar, Deus é para o Senhor. Por exemplo, não dá para me oferecer para Deus falcatrua. Não dá para me oferecer para Deus coisa adulterada. Não dá para me oferecer para Deus coisa que é mentira. Não dá para me oferecer para Deus aquilo que é errado. Lembra que eu falei para você lá do irmão Lourenço? Eu falei do irmão Lourenço no começo, né? A gente redescobrir que a gente ama a Deus fazendo as coisas básicas da vida. O Will lá toma conta da... Fala o nome para mim aí. Não, o seu nome. É Nívia. O Will toma conta da Nívia. A Nívia toma conta do Will. Isso pode ser oferecido a Deus? Irmão. Redescobrir. Isso pode ser oferecido a Deus? E aí você vai precisar a partir de hoje orar, Deus, o Senhor me deu uma nova perspectiva, eu preciso começar a fazer uma curva na minha vida. E a pergunta é, quais são as prioridades para que essa curva possa ser feita? Porque eu quero dar o melhor do que eu sou, o que eu tenho, para trabalhar com excelência e ter a plena consciência de que o trabalho é a minha vocação, porque alguém me chamou para fazer alguma coisa. Segunda pergunta aqui é o seguinte, se o que fazemos para Deus... Se o que fazemos para Deus tem a excelência sido
uma marca na minha vida profissional e no meu ministério? Se aquilo que eu faço para Deus, a excelência tem sido a marca na minha vida, eu defendo a tese de que todas as áreas profissionais, os melhores profissionais, deveriam ser os discípulos de Cristo. Sabia? Eu sou da época que as madame falavam assim, né? Arruma uma menina lá na sua igreja para trabalhar em casa, porque os crentes, olha, eu preciso de alguém com confiança na minha casa. Lá na sua igreja, não tem alguém lá, cara, que eu estou precisando assim, para... E hoje, como que é esse lance aí? Como que é esse lance? Por que Fídias foi um escultor de uma das maiores maravilhas do mundo? Detalhe, hein? Fídias adorava falsos deuses. Nós temos a consciência que nós somos criados pelo Criador do universo. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, por último, para a gente refletir. A sua história e a sua vida já foram confiadas nas mãos de Deus? Porque é uma história de pano de fundo, e eu não quero que essa história passe desapercebida aqui. É a história de um jovem de 17 anos, chega no Egito como escravo, sem esperança. O destino dele era ser oprimido, usado, julgado e morrer como escravo. Mas Deus estava com ele e Deus fez desse jovem hebreu um governador. Deus é especialista em pegar causas perdidas e transformar em histórias de sucesso. Você vai encontrar personal que ele fala assim, a minha hora é 800. E você vai encontrar um personal, a minha hora é 30. Você vai encontrar um advogado, que o cara fala assim, para mim dar uma olhada nesse processo é 10 mil. E você vai encontrar um advogado, que vai falar assim para você, faço de graça. Porque eu estou aí, sabe como é que é? Você vai encontrar um construtor. Aí ele vai chegar para você e falar assim, meu valor é esse, mas eu tenho uma história de excelência. Você vai entrar dentro dessa casa aqui, você não vai ter trinca, não vai ter piso soltando, não vai ter piso desalinhado. Um pedreiro amigo meu, o nome dele é Ricardo, o cara é um top, o melhor assentador de porcelanato quando surgiu esses pisos de porcelanato, sabe? Que eles chamam de junta seca. Eu falei, como que eu sei se um porcelanato foi bem colocado? Eu não manjo disso. Ele falou, é simples. Chega na sua sala quando o pedreiro acabar o serviço. Ai, Fábio, para a gente aprender. Você está construindo lá? Você quer saber se o cara é excelente? Chega na sua sala que o piso foi assentado. Aí, Márcia, você pega um copo de vidro, vira ele de boca para baixo e joga no piso. Se o copo bater em alguma quina, o piso não está bem assentado. Você vira o copo para baixo e joga no corredor. Se ele chegar do outro lado lá, é porque o cara é bom. Ele colocou aquele piso ali e falou assim, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Vamos ficar de pé. Qual é o meu desafio e por que eu estou falando sobre esse assunto hoje de manhã? Eu tenho aqui feito um desafio pessoal como pastor dessa comunidade, de não admitir, não aceitar coisas de qualquer maneira na nossa casa. Na casa de Deus. Nos ministérios. Bom, eu não consigo admitir uma pessoa que vem para a igreja, tudo descabelado, barba sem fazer, aquelas camisas. Eu olho aquilo e falei, mano, esse cara saiu para encontrar com quem? Ele estava pensando que ele estava indo para onde? Preciso começar a pensar nisso, irmão. E Deus tem tocado profundamente isso no meu coração, sabia? Porque nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer com os recursos que Deus nos deu. Melhor. É na casa do Senhor, é no ministério, onde você está fazendo. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer uma revolução espiritual, mas lembre-se que Deus, Ele abençoa
aquilo que você faz. Como igreja, pastor, qual é a maior porta aberta para essa igreja evangelizar nessa cidade? É o seu trabalho. É o seu trabalho. Qual é o caminho melhor para Deus realizar uma coisa extraordinária através da vida do Robson e da Daniela? Eles são dentistas, é o quê? O trabalho dele. O sujeito chega lá com os dentes tudo estrupiados na hora que... Roberto Carlos. Assim, você quer o sorriso de quem? Do Roberto Carlos, do Brad Pitt? Você quer do... Qual que você quer? Eu quero esse aqui, abre a boca. Aí o cara começa a esculpir lá, ó. Começa a trabalhar. O cara sai de lá e arruma um casamento. Porque tem uns meninos aí que tá ruim a coisa, irmão. Tem que se cuidar. Amém, igreja? Vamos fazer isso, irmão. Vamos fazer esse negócio. Vamos agarrar esse negócio. Mas não é um compromisso coletivo assim. É o Tiago lá na empresa. É o Tiago com a Carol. É a Carol com o Tiago. É o Tiago com o Rafa. É você com o seu amigo. Vamos agarrar esse negócio como sendo assim a essência da nossa vida. Que você sai dessas 4 paredes aqui e você fala assim: eu sou um sinal de Deus, além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo. Eu sou carta viva. Eu sou um instrumento de Deus. Existem pessoas aqui que fazem coisas extraordinárias e excelentes como eu faço. Eu quero me aproximar dele, para que ele perceba que Deus está na minha vida. E porque Deus está na minha vida tem algo diferente. Vai acontecer uma revolução. E a pessoa vai chegar lá, não vai falar como Faraó: eu vejo que na sua vida, Graziela, tem o Espírito dos deuses, porque quando você tirou minha sobrancelha, eu vi uma luz. Vai falar assim: você tem um negócio diferente em você, né, menina? Vai chegar lá no fórum, encontra lá a esposa do Juninho, a Giovana, e fala assim: puxa vida, eu vou nesses departamentos públicos, essas pessoas sempre se desfaz da gente, faz com má vontade, todo mundo com cara amarrada. E aí chega lá e fala assim: puxa vida, eu cheguei nesse fórum aqui, viu, você é diferente. Você é diferente. De uma manicure a um consultório, a uma sala de cirurgia, ao altar, a esse menino que segura essa câmera aqui. Não importa. A pessoa chegar para você: meu fulano, esse jeito tá bom, rapaz. Fala assim: não tá bom não. Mas ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, essa manhã nós queremos assumir um compromisso como igreja. Assumir um compromisso, Pai, com a tua casa, com a nossa própria vida, com tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor nos confiou algo extraordinário, o Senhor nos confiou algo grande. E aquilo que nós fazemos, ó Pai, é revestido de uma espiritualidade, de um significado muito profundo, que quando as pessoas olham, há algo diferente. Mas isso não é por causa de nós, isso é porque nós fazemos aquilo que fazemos para o Senhor. E não importa o que fazemos, nós entendermos isso como um chamado e uma vocação. Para onde o Senhor vai nos levar? Não sei, mas a nossa vida está nas tuas mãos. Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós podemos estar até no cárcere, mas o Senhor nos coloca nos tronos desse mundo, na hora que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. Basta apenas uma palavra tua. Oramos em nome de Jesus. Se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.